Ali, obrigado, obrigado. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Empreende SC 2026 e eu aqui nesse palco para trazer para vocês um conteúdo sobre planejamento estratégico ágil. Essa que é uma grande demanda da nossa era, uma era que muda tanto, uma era que pede para nós tanta transformação e que muitas vezes a gente não sabe como fazer. E boa parte do entendimento disso vem quando a gente começa a perceber de que forma essa transformação ocorre e por que ela ocorre também. Para começar o nosso papo, dá uma olhada aqui nessa figura. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali um caso emblemático de como a gente consegue se preparar para o imprevisível, de que forma a agilidade ajuda a gente a transformar todo um contexto perigoso, todo um contexto muitas vezes arriscado em uma baita vantagem competitiva. Olhem para essa figura aqui. Aqui nós temos um avião da Segunda Guerra Mundial assim que ele retornava para as bases da aeronáutica americana. E nesse exercício, qual que era a lógica dos engenheiros? Qual que era a pegada dos profissionais que estavam ali envolvidos para construir estratégia, para superar os seus adversários? Era entender como fazer esses aviões mais resistentes para que eles durassem mais, performassem mais e tornasse isso melhor no processo de batalha. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui, olhando para um avião desse, é: cara, os pontos danificados provavelmente deveriam ser os pontos a serem reforçados. Por quê? Porque provavelmente aqui nós iremos reforçar onde há mais furos. E por que reforçar onde há mais furos? Para que a gente torne justamente essa estrutura melhor para o combate. Por um bom tempo eles experimentaram esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica, para que eles avançassem nos seus pontos fracos. Esses pontos fracos fossem superados justamente pela estratégia da engenharia. Mas olha que doido, não funcionou. Não aumentou performance, eles não tornaram isso uma vantagem competitiva de batalha e muito do que ocorreu ali, pessoal, acabou inclusive prejudicando eles, porque existia um investimento em recursos ali, um recurso humano, um recurso material, um recurso tempo, que numa competição como uma guerra, pessoal, é literalmente tiro no pé. Até que eles encontram um matemático. O que esse matemático traz para eles ali? Um olhar diferente. Ele trouxe uma perspectiva de estatística apontando para quê? Pessoal, muitas vezes quando esses aviões chegam para nós estamos muito mais olhando um retrovisor do que o futuro. Que ele aponta para nós essas áreas frágeis do avião, no qual foi atingida, e a gente não fica olhando para as áreas que já são fortes, ou seja, as áreas que tomaram tiro, permaneceram e foram suficientes para que esse avião performasse e retornasse. Nós estávamos olhando a perspectiva errada. Ou seja, em vez de priorizar os pontos fortes no qual a gente gerou vantagem competitiva, nós estávamos olhando justamente os pontos que não devíamos olhar com tanta atenção, que eram onde estavam os furos. Ali era para tomar tiro, ali era para acontecer aquele tipo de coisa, porque a gente tirava a energia e o recurso do inimigo dos nossos pontos vitais. Isso muda toda a lógica. Muitas vezes quando nós estamos no presente, no ponto A, nesse momento exato no qual nós estamos vivendo, nós concentramos a nossa energia naqueles pontos falhos, naquilo que a gente gostaria de melhorar, em tudo aquilo que apontam para nós como negativo. Esse tipo de exercício é como operar a gestão sobre um espelho retrovisor. Você, em vez de olhar para o futuro, no que te gera vantagem competitiva hoje e aprimorá-la, você fica olhando para as suas falhas atuais e essas falhas atuais tentando consertar para o futuro. Não quer dizer que isso é errado, mas isso tira o teu foco e muitas vezes o recurso escasso que você tem daquilo que é prioritário, que já é uma vantagem competitiva hoje. Esse é o perigo real, pessoal, onde a gente precisava estar colocando atenção. Será que eu não perderei essa minha vantagem atual, isso que eu sou bom hoje, num futuro próximo? Essa discussão levou ele e tantos outros profissionais a perceberem que existe um certo viés comportamental que faz com que muitos planejamentos, muitas estratégias não performem. Duas características principais nesse fenômeno. A primeira é o que eles chamam de viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência é que a gente tende a dar muito mais atenção, muito mais ênfase quando a gente entende que aquele que sobreviveu é literalmente o vitorioso. Só que a gente fica percebendo, comparando ele com quem morreu, por quem pereceu, para quem acabou não superando todo o processo. Olhem com atenção,
muitas vezes sobrevivência não quer dizer vitória. A gente tem que olhar para esse sobrevivente em cima dos seus pontos fortes e não só para os pontos falhos que gerou vantagem sobre aqueles que não avançaram. O viés de sobrevivência nos torna novos sobreviventes e não novos vencedores. E também o que eles chamam de o problema do silêncio. Cara, as coisas que não acontecem, as coisas que não performam, as coisas que não entregaram um resultado X, Y, Z, também é uma informação, e é uma informação estratégica. A gente fica buscando muitas vezes olhar para aquilo que prospera, para aquilo que avançou, mas aquilo que não aconteceu, aquilo que não entregou conforme previsto, também é uma informação para que a gente traga para dentro do nosso dia a dia competitivo. O problema do silêncio é que muitas vezes a falta de dado é um dado também, que é o que ocorre naquela metáfora do avião. Nesse mundo que muda tanto, onde a gente precisa tomar mais risco, muitas vezes a gente evita o risco usando o viés da sobrevivência e orientando o nosso silêncio, que muitas vezes não consegue ser percebido como vantagem competitiva. Pessoal, o sucesso passado é o pior conselheiro para um futuro que é incerto. Por que incerto? Cara, as variáveis são tão complexas que dificilmente a gente tem um grande guru, um grande direcionador que aponte uma tendência certeira para o futuro. E a gente começa a fazer isso por quê? Porque a gente olha muito para o passado, os padrões, os modelos, as estatísticas. Quer dizer que a gente vai ignorá-los? Jamais. São fundamentais para o negócio, fundamentais para a gente performar. Mas olhar para o futuro, tendo isso como uma grande referência para um modelo perfeito, para um modelo imbatível, dificilmente. Encarem que o futuro é incerto e isso é parte de empreender, parte de construir um bom negócio. Sou Igor Drude, trago muito desse conteúdo baseado na nossa experiência com consultoria, desenvolvendo planejamento, negócios, produtos para empresas que precisam performar no mundo incerto. Essa experiência toda vem baseada na nossa carreira construindo esses projetos em grandes marcas do mercado, onde a gente tem levado bons cases e um certo aprendizado de como fazer as coisas erradas e certas no mundo que está em plena construção. Mas não vim aqui falar de mim, pessoal. A gente veio aqui tratar justamente de como que a gente constrói esse futuro desejado. Metodicamente, olhando para aquele avião, olhando para as histórias e os cases que nós temos em mãos, em todo o histórico estatístico percebido no ambiente de negócios, a gente percebeu que muito do planejamento tradicional, ele é orientado de você entender o presente e a partir do presente, tu caminhar passo a passo frente a um futuro que vai se construindo. Olha que interessante, isso funciona, isso entrega resultado, isso faz com que você entenda como o contexto tem funcionado e como o ambiente consegue te trazer informações relevantes e estratégicas para o seu avanço. Mas ele não é suficiente, porque muitas vezes falta o tal do posicionamento estratégico. O que é o posicionamento estratégico? É você entender qual uma necessidade ainda não atendida, que você, a partir das suas ofertas, dos seus recursos, consegue entregar e aí sim, apontando para o futuro, dizendo, eu serei esse cara, eu vou trazer essa performance para mim por meio dessa vantagem competitiva, vou dar uma distanciada minha em relação a todos os meus competidores e a partir dessa perspectiva vou construir um império diferenciado aqui. E como que a gente faz isso, pessoal? Primeiramente, entendendo o mercado de hoje e aí apontando o dedo para o futuro e dizendo, é lá que eu estarei. Construa esse cenário, é um ponto B. Estarei dessa forma, competindo com esses competidores, tendo essa vantagem competitiva, mas principalmente aqui, pessoal, clareza dos indicadores que eu terei dentro do meu negócio. A partir dessa perspectiva futura, desse ponto B, a gente começa a fazer um exercício retroativo. Ou seja, em vez de dizer como eu vou caminhar amanhã para chegar lá, eu vou para aquele futuro e começo a desdobrar de trás para frente. Tá? Como que eu preciso antever esses movimentos para aí sim começar a construir as minhas estratégias. A gente chama isso aí de arqueologia do futuro, porque nesse movimento retroativo eu consigo me antecipar a todos esses sinais que o mercado vem nos trazendo. Ele vai me trazer as principais tendências, os principais diagnósticos, os principais fatores tecnológicos, sociais, econômicos, no qual eu preciso estar atento. Por mais que esse meu ponto B seja móvel por quê? Porque o mundo muda. O que eu estou construindo hoje como perspectiva de futuro é uma hipótese. Essa hipótese é fundamentada nas informações que eu tenho no agora. Um segundo depois, um dia depois, um mês depois, novas informações
podem fazer com que essa movimentação aconteça. Então, pessoal, aqui a gente começa a fazer um exercício diferente. Essa arqueologia do futuro é para justamente o quê? Você jamais tirar do seu radar esses movimentos de transformação. Eles que vão fazer com que você arrisque, com que você avance e tome esse risco baseado em quê? Em dados assertivos sobre esse futuro em movimento. Aqui a ideia, pessoal, não é que a gente fique no presente com muito medo tentando prever o futuro. Muito pelo contrário, a ideia é que a gente torne o futuro cada vez mais inevitável. E que futuro é esse? O futuro que você escolheu. Por mais que o mercado te oriente, ele te apresente novas oportunidades, novos cenários, você precisa se posicionar. Você precisa fazer uma escolha muito correta, muito assertiva do que você gostaria de ser e ir aproveitando essas mudanças da maré, aproveitando essas nuances novas que o mundo apresenta para vocês, para que vocês ajustem esse futuro que você quer, mas não um futuro que tiver à disposição. Isso é imprescindível, principalmente para quem fala de inovação dentro do seu negócio. E essa inovação vai ter que lidar com uma dualidade muito comum dentro dos empreendimentos, principalmente os pequenos. O que acontece? Em geral, quando nós estamos empreendendo, nós estamos ali totalmente dedicados a fazer as coisas acontecerem. E fazer acontecer é falar do presente. Eu não consigo hoje começar a empreender para que as coisas comecem a acontecer amanhã, ano que vem, daqui 2 anos. Empreender é você acordar de manhã e literalmente fazer o teu produto, prestar o teu serviço, vender, receber, pagar imposto. Não dá para protelar isso daí. Isso é empreender. Empreender é trabalhar e bem trabalhado. Esse trabalho todo, pessoal, está no campo da operação. Todo negócio ele faz realidade, ele se concretiza na operação. Só que aí tem um detalhe importante. Se você, empreendedor, está na operação, carregado até o pescoço, dificilmente você vai conseguir fazer aquela arqueologia, porque você não vai ter um recurso primordial para aquele que realmente está empreendendo, que é tempo. Não é nem dinheiro, é tempo. O empreendedor que empreende, constrói um bom negócio, ele precisa de tempo. E tempo para quê? Para estar atentos a todas essas movimentações e a partir daí orquestrar um processo alinhado, claro, para que você, seu time todo avance sem a dependência desse executivo, desse líder. Uma vez que você consegue vencer essa primeira barreira da operação, dá um passinho para frente, deixar com que os processos alinhados trabalhem por você e você ter minimamente capacidade de olhar para frente, sentir o cheiro do futuro, o cheiro das mudanças, sentir todos esses movimentos, cara, provavelmente você está se tornando um indivíduo cada vez mais próximo da estratégia. E o que é ser estratégico? É fazer essa antecipação de futuros que transformam o seu negócio. Simples assim. Se você consegue se antecipar, entender essas mudanças e transformar isso em uma operação sadia, aprimorada, você está realizando um movimento estratégico. Se você não consegue vislumbrar esse futuro, traduzi-lo para a operação, provavelmente, pessoal, você está seguindo a maré. Tu está operando, um dia dá bom, um dia dá ruim, sorte, sucesso, azar, fracasso, tudo isso como se estivesse jogando os búzios, vendo as coisas do universo acontecer. Não. Para você tornar cada vez mais estratégico o seu negócio, precisa orquestrar esses processos e avançar frente a esse futuro desejável. Nesse entremeio tem o grande desafio do empreendedor. Para ele sair da operação, alguém tem que operar. Quem vai operar isso daí? Provavelmente os seus primeiros colaboradores, seus primeiros profissionais, a inteligência artificial. Ou seja, vai ter uma série de operadores ali dentro que precisam seguir processos e comandos definidos dentro de casa, fluxos operacionais que provavelmente foram desenhados por você. Você foi o primeiro operador do seu negócio. Você, para avançar, deixou aquilo desenhadinho e eles vão tocando. E quando eles vão tendo mais autonomia, mais capacidade de olhar para o futuro você tem. Para eles terem essa autonomia, esse campo tático é imprescindível, onde você assume esse papel de tradutor, se aproximando desse futuro, traduzindo isso em linhas operacionais e passando para esse time que está tocando. Esse é o grande jogo do planejamento estratégico ágil. Ter um líder atento e afiado sobre esse futuro, ter um entendimento de que essa operação está afiada o suficiente para ser tocada e aprimorada. Aprimorada onde? Em todos esses toques que o empreendedor está vendo do futuro em construção. E tudo isso, pessoal, dinamicamente vai ter demandas diferentes por cada uma das 3 escalas da organização.
Quando a gente fala desse olhar mais estratégico, de definição desse futuro, desses pontos A, B e C que nós teremos, nós estamos falando de ciclos maiores. Antigamente esses ciclos maiores eram de 10 anos, de 15 anos. Por quê? Porque o mundo era mais estável, tinha menos competição, você continuava tendo previsibilidade de receita, previsibilidade de competição de uma forma mais tranquila. Cara, isso mudou drasticamente. As coisas mudam muito transformacionais a cada ciclo anual, bianual. Então dificilmente uma empresa consegue detalhar a sua transformação acima de 2, 3 anos. Então a nossa recomendação, trace o teu futuro ambicioso de 1 a 2 anos. A gente chama aqui de moonshot. Moonshot é como se fosse aquele voo à lua, narrado pelo John Kennedy nos anos 60, que estava competindo com a União Soviética, quem chegava primeiro à lua. Quando ele anuncia que o americano chegaria à Lua antes dos soviéticos, eles não tinham a menor ideia de como fazer isso, não tinha tecnologia para isso, era altamente ambicioso, mas ele cravou lá no futuro. E conforme eles iam navegando tecnologicamente para isso, eles iam ajustando a rota. Mas o importante é que todos engajados para aquele ponto B que foi alinhado. No campo tático, aqui a gente está falando justamente de revisar periodicamente se nós estamos nos aproximando ou nos afastando desse futuro. Quanto mais eu meço e entendo que a minha operação está se tornando efetiva e me aproximando desse futuro, mais checks de sucesso eu tenho no meu dia a dia. Quanto mais eu me afasto, ou seja, aquele futuro começa a ter algumas objeções, começa a ter alguns segregamentos de caminhar, o que eu faço? Eu faço o ajuste necessário. Ou aquele futuro, ele não é tão atingível quanto eu imaginava, ou eu tenho alguma dificuldade operacional em alcançá-lo. Eu tenho que ver que tipo de recurso está faltando para que eu faça esse avanço. E por fim, nós temos aqui o time operacional. No campo tático, a gente fazer esse tipo de alinhamento, de refinamento a cada mês, a cada bimestre, tá ok, tá dentro. Mas quando a gente começa a olhar nessa perspectiva operacional, pessoal, aqui precisa de ritmo, precisa de pegada, de tocada, é diário, semanal, quinzenal. O time de operação precisa ter justamente essa tradução contínua para que sistematicamente nós façamos o quê? Os ajustes necessários, traduzindo essa visão de futuro que nós estamos apontando para nós. Dê ordens e terá executores, dê propósito e terá aliados. Por que dessa dinâmica importante de você cadenciar essas linhas do tempo nas 3 camadas? Se você somente orientar o comando, a execução, você vai ter uma gente que vai performar muito bem naquilo que é conhecido, aquilo que está no presente. São bons executores e são altamente substituíveis, porque trabalham como máquinas, trabalham como robôs. Tanto é que a inteligência artificial entra nessa seara, nessa competência, e é imbatível. O ser humano não consegue competir com ela. Ela não dorme, ela não descansa, ela aprende a fazer melhor, enfim, ela no campo operacional é imbatível. O ser humano não foi feito para isso. Mas agora, pessoal, se a gente dá uma clareza de futuro, dá uma clareza de propósito, do porquê fazer, do que faremos e tudo mais, aí o negócio começa a ganhar um outro ritmo. Aqui a gente está falando de justamente esses aliados, esses indivíduos tão sonhados que são engajados com o propósito e a grande missão da organização. Isso não vai vir sozinho, isso vai demandar que a gente vença 2 grandes componentes dentro do desenho estratégico, dentro da cultura das organizações. O primeiro, pessoal, é diretamente ligado à tomada de risco, à aversão à perda. Os indivíduos, pessoal, isso aí é uma ciência que já foi muito discutida e tem pouca discussão também futura sobre se ela mudou ou não. Diz a lenda na ciência que as pessoas têm 2 vezes mais medo de perder do que têm vontade de ganhar. Se der para escolher para o indivíduo ousar e arriscar ganhar algo novo, ou se preservar e manter o que ele já tem, a tendência é que ele mantenha. As pessoas são pouco ousadas. A aversão à perda é um componente do comportamento humano nativo em todos nós, está na nossa programação biológica. Então a gente tende a ter menos iniciativa, tende a ter menos coragem, tende a ter muito mais justificativas. Isso não está errado, sabe por quê? Porque é da nossa natureza, de preservação. As pessoas não querem correr o risco, não querem se machucar, não querem se expor. Estar num palco muitas vezes é um medo maior do que da morte para muitos de nós. Pessoal, isso é da nossa natureza. Do outro lado, nós temos o que é chamado também de efeito teto. Se de um lado eu tenho medo do risco, do outro, pessoal, as metas elas são percebidas como se fosse o teto do que precisa ser feito. É um ambiente de segurança. Cara, falaram que eu preciso chegar até lá?
é até lá que eu chego. Esse é o meu teto. As pessoas começam a ter um entendimento do que é meta como se fosse o final da linha, quando na verdade é o contrário. Quando a gente pensa no exercício estratégico, meta, indicador, na verdade é como o piso. A organização precisa que aquilo seja superado. Por isso que a gente tem visto a performance sendo discutida por ex-atletas diretamente para profissionais executivos, tem entrado dentro das organizações, porque isso é muito claro para eles. No momento que eu cravo um indicador específico de performance, meu objetivo não é parar por ali, eu preciso superá-lo. E isso dentro das organizações é muito difícil de trazer, porque ele é antinatural. Você precisa de toda aquela disciplina, precisa de todo aquele regramento para você avançar nesse comportamento que é inato do ser humano. Então, pessoal, para a gente entender bem essa dinâmica, o executivo, a organização, culturalmente, precisa entender que isso aqui está na nossa programação. Isso você dificilmente compra pronto no mercado, resolvido. É uma missão da casa, é uma missão do líder, é uma missão da organização superar esses dois pontos imprescindíveis para que qualquer estratégia avança. Meta é o mínimo, desde que a excelência humana seja o diferencial. Se vocês não entenderem isso, não adianta o plano perfeito, não adianta construir um sistema mais organizado, mais sistemático. Tem que entender que, cara, os indivíduos fazem a diferença na estratégia, os indivíduos fazem a diferença no campo tático de distribuição dos objetivos, fazem a diferença na operacionalização. Tudo é sobre gente. Se não for sobre eles, pessoal, é só ficção. Cuidem disso. Principalmente quando a gente apontar exatamente, por meio de um dado, algo mensurável, o que precisa ser feito, o que precisa ser atingido. Aquilo é feito para que a natureza humana venha e nos surpreenda. Os seres humanos são surpreendentes. Dificilmente terá limite, dificilmente terá um ponto não superável, dificilmente terá uma coisa impossível. É da história da humanidade, assim como a nossa natureza, a capacidade de superação. Superar o nosso olhar animal, superar aquele DNA ancestral nosso que busca a preservação. A tomada de risco é o que fez a gente chegar onde nós estamos. Permitiu essa tecnologia transmitir um áudio perfeitamente para vocês, permitiu com que isso aqui lindamente esteja exposto. Se não fosse a tomada de risco, o avanço a esses limites que parecia ser o teto, nós ainda estaríamos dentro de uma caverna. E essa caverna, hoje, pessoal, ganhou uma outra roupagem. Estamos num mundo hoje no qual essa natureza começa a ser dividida em duas grandes categorias. Uma primeira grande categoria trata justamente dos indivíduos que nascem antes dos anos 2000. Nós estamos falando hoje, ativos no mercado, dos baby boomers, que estão lá com seus 60, 70, 80 anos. Tem uma galera bombando, a Silver Economy, cabelinho branco, até uma certa barriguinha ali. Mas, pessoal, entregando demais no mercado. Junto deles, temos a geração X, a geração Y, veio os anos 70, veio os anos 90. Essa galera está voando no mercado. Hoje são os que ditam a economia, que estão economicamente viáveis ali, operando boa parte da nossa máquina financeira. Chegam os anos 2000. O que acontece em 2000? Cara, a internet bomba. A internet vem com tudo, rompe as fronteiras dos Estados Unidos, se tornam populares em países em desenvolvimento, Américas, Ásia. Ganha o mundo. O mundo se torna refém da internet, ela começa a ditar os ritmos de comportamento e de consumo. Isso impacta diretamente nos que nasceram após essa linha ali dentro. Todo mundo que nasce ali depois é diferente. Quem nasceu antes, pessoal, vivia num mundo mais restrito, um mundo mais escasso. Era mais difícil estudar, era mais difícil formar carreira, a gente tinha uma dificuldade tremenda de acesso a capital, enfim, tinha muita dependência local e da geografia. Isso fez com que comportamentalmente, na nossa educação, na nossa formação familiar, nós nos acostumássemos com mais cautela, ou seja, é muito fácil perder e muito difícil ganhar. Nós tenhamos mais busca por interação social, porque eu comecei a aprender que me relacionando com meu vizinho, tratando bem um outro empreendedor, quanto mais capacidade social eu ter, maior minha ampliação de acesso a capital e também a valorização da propriedade privada, do bem. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter um terreno, eu preciso ter uma propriedade. Isso é uma reserva de riqueza que no momento de necessidade eu posso utilizar. Porque um mundo
que é muito escasso, eu preciso ter essas reservas para um momento ruim e desembolsá-las. Essa geração pós-2000 acabou. Acabou, game over. Essa galera vem no mundo cada vez mais abundante, eu consigo aprender o que eu quiser, do jeito que eu quiser e onde eu quiser. Eu consigo fazer isso amanhã de manhã ou hoje à noite, da forma que for mais atraente para mim, mais conveniente. E tudo isso, pessoal, partindo da perspectiva de que a experiência, para mim, tem mais valor do que a propriedade. Por quê? Cara, se eu não tenho um carro hoje, eu alugo. Se eu não tenho onde dormir amanhã em Nova York, cara, eu alugo, eu loco por um app e tudo mais. Então, a economia de serviços começa a educar e a conformar o comportamento de toda uma nova geração. A propriedade não faz mais tanto sentido e nem é culpa porque as coisas estão mais caras. Ah, na época do meu avô ele comprava terreno por 5 mil. Não, não é por isso, pessoal. Aqui a discussão é justamente do quê? Uma valorização do serviço e da experiência. O sentir acima do ter. E por que eu trago isso aqui para nós? Pessoal, essas 5 gerações estão convivendo simultaneamente no ambiente de consumo, no ambiente de trabalho, no ambiente educacional. No nosso desenho estratégico de desenhar pisos, tetos, metas, desdobramentos operacionais, ambições futuras, nós vamos precisar conciliar ambas as gerações nessa discussão. Eles são nosso cliente, eles são nossos colaboradores, pode ser um sócio seu, pode ser um fornecedor, todos eles estão aqui, a gente não tem mais homogeneidade. Essa capacidade nossa de lidar com a complexidade é fundamental, principalmente nesse comportamento novo vigente. Sabendo disso, que você precisa estar ancorado nesse futuro, que esse futuro é móvel, ele tem uma certa fluidez e que você precisa entregar resultado no presente, existem alguns mecanismos que vão te ajudar a tomar as melhores decisões e construir as melhores iniciativas dentro do seu planejamento. Caso você precise de mais velocidade e também ampliar sua capacidade de visão, por quê? Cara, eu não estou entendendo que futuro é esse que espera o meu negócio, eu não estou entendendo para onde está indo o mundo, não sei direito o que fazer dentro da minha estrutura de evolução e construção. Aqui é importante que você não perca tempo, não é uma coisa que você vai responder ano que vem, daqui 2 anos. No mundo como hoje, que muda tanto e existe tanta competição, é importante que esse tipo de resposta seja alcançada rápido. Velocidade é uma vantagem. Para isso, você vai precisar aqui de outros cérebros que não são o seu. Você é limitado, eu sou limitado, nós temos uma série de incompetências que nos limitam a enxergar o mundo de uma forma mais ampla. Então traga para essa história o que a gente chama aqui de muitas canetas e muitas páginas. Isso significa o quê? Que em uma abordagem descentralizada, guardo o meu ego na gaveta, tiro minha vaidade do campo, eu trago mais pessoas para que me ajudem a ampliar a minha visão de mundo. Isso traz mais velocidade para que eu entenda o contexto e o cenário, para onde as coisas estão indo e construa uma solução, que eu construa uma visão, clareie esse ponto B de uma forma mais ampla. Mas, caso eu já tenha mais certezas, ou seja, cara, eu já tenho informação suficiente, eu já fiz inclusive um exercício desse anterior, o mundo está ficando mais claro, aquele ponto B de onde eu preciso apontar o meu time, apontar a minha organização, ele apareceu no horizonte. Aqui a gente vai fazer um movimento contrário. Nós vamos para esse outro ponto aqui, que é uma abordagem mais centralizada, onde eu vou ter talvez menos velocidade, mas olha que interessante, eu vou ter mais alinhamento. Por quê? Porque eu sei o que precisa ser feito. As demais opiniões não quer dizer que elas não importam, mas elas são complementares a um posicionamento muito claro que os dados já subsidiaram a minha tomada de decisão. Nesse ponto aqui, eu vou usar até um termo que é meio feio de se dizer, mas ele é necessário e é importante para o empreendedor, para o executivo. Em alguns momentos você vai precisar exercer a autoridade, vai centralizar em você a tomada de decisão, vai centralizar em você o risco e vai apontar, é assim que precisa e deve ser feito. Em alguns momentos, a diversidade pode atrapalhar essa tua perspectiva de fazer com que a operação aconteça. Coisas que precisam ser feitas serão feitas e muitas vezes vão precisar ser exercidas as autoridades devidas. A gente chama disso aqui de uma caneta e uma página. Quanto mais operacional, mais óbvias são as coisas que deveriam estar sendo feitas e mais forte tem de ser a autoridade aplicada.
Cara, tu aponta e diz, isso precisa ser feito, esse é o processo, esse é o aprimoramento. Você precisa ter uma liderança que, no campo tático, aponte para o time de operação. Por quê? O time de operação está imerso ali dentro e não consegue fazer essa tradução. Você traduz e aponta para eles. Caso o futuro esteja nebuloso ainda, o que você faz? Traz todo mundo para a roda. Assuma essa fragilidade. Cara, eu não sei. Não sei para onde está indo o mundo, não sei o que fazer. Vamos construir isso aqui junto. Constrói, faz esse movimento de desenvolvimento e aí sim você pode retomar, tá, o processo com autoridade para o campo operacional. Estratégia, tático, operacional. Essa é a grande dinâmica que dita como a estratégia ágil orienta ao nosso desdobramento dentro das organizações. Fato, pessoal, quem participa da construção defende a obra. Muitas vezes a gente se engana acreditando que somente a força da autoridade que leva o negócio à frente. A força da autoridade mantém o alinhamento, ou seja, minha postura mais firme de comando e controle é o que vai fazer o negócio crescer. Muito pelo contrário, isso vai te limitar. A empresa só vai funcionar o quanto que você conseguir mandar, o quanto que você conseguir operacionalizar. Isso te tira do campo estratégico e te coloca numa posição muito operacional. Quantos líderes, quantos executivos, quantos empreendedores nós conhecemos que estão lá sujando a bota todo dia, estão junto, reclamam que estão cheios de coisa para fazer, mas porque eles não sabem delegar ou mesmo arriscar delargar. Sim, o time precisa aprender a errar, tropeçar, aprimorar e avançar. Essa capacidade nossa de trazer mais participação para esse futuro faz com que os indivíduos entendam para onde nós estamos indo, faz com que eles demandem menos dessa liderança e muitas vezes a carga desse campo tático de estar desdobrando a operação, ela é diminuída, porque os indivíduos sabem para onde está aí. Eu só vou procurar o meu líder, eu só vou buscar orientação quando eu me desvirtuar daquele ponto estratégico. Eu tiver dúvida. Se eu não tenho dúvida, cara, está muito alinhado na operação, o jogo anda, só avança. Por isso é importante, time, que vocês tenham clareza que o líder serve para traduzir o futuro com uma entrega de resultado no presente. Para a gente fechar um pouco esse nosso papo aqui, vou apresentar para vocês essa grande grade. Isso aqui é para levar para a vida, isso aqui é para estar embaixo do braço da liderança, principalmente daquele que está com dificuldade em fazer com que esse desenvolvimento do negócio, o desenvolvimento das estratégias realmente entregue resultados. Basicamente, quando a gente fala que esse alcance do futuro deu sucesso, é porque a gente conseguiu gabaritar 5 grandes componentes dentro da organização, dentro dos times. O primeiro, pessoal, é visão. Cara, está muito claro para onde nós iremos e muito se tiver movimento nesse futuro nosso, eu consegui transmitir para a galera. Ou seja, eles sabem que a visão mudou, porque o mundo mudou, mas está todo mundo no mesmo barco, a gente tem muito alinhamento. A falta desse componente visão clara para todos acaba gerando um sintoma muito comum nos times, que a gente chama aqui de confusão. Cara, a gente tem um certo frio na barriga, a gente tem uma incerteza do que está acontecendo, um acha que é para cá, o outro acha para lá, tem liderança apontando para o lado, liderança apontando para o outro. Cara, é desalinhamento de visão. Aquele futuro, por mais que o nosso mercado seja dinâmico, seja nebuloso, é preciso que decisões sejam tomadas e um ponto no futuro seja apontado. E a gente priorize coisas. Tem um monte de coisa legal para fazer, só que nós escolhemos essa. O restante, pessoal, fica de olho, mas é para lá que a gente vai. O segundo componente a gente chama aqui de competência e habilidade. O teu time sabe fazer o que precisa ser feito? Aqueles processos na operação estão bem alinhados? Os indivíduos ali têm clareza operacional do que precisa ser executado? Se esse componente não está bem resolvido, nós temos um outro sintoma importante ali, que é a ansiedade. O que é o ansioso? É aquele indivíduo que tem excesso de futuro. Ou seja, ele está lá na frente, mas não consegue tangibilizar isso em operação no presente. Ele não consegue viver o resultado e a performance no dia do hoje, no agora. Então, essa falta de competência joga ele nessa expectativa de futuro a ser alcançado e acaba gerando o que no time? Ansiedade. Um time ansioso é um time que não está conseguindo desdobrar no presente o resultado que ele precisa. Falta alguma competência ali. Terceiro grande componente, aqui é importante para entender a natureza humana. A gente está falando de incentivos. O
que são os incentivos? É um mecanismo de recompensa. Cara, o que satisfaz o Igor? Satisfaz o Igor ser reconhecido no palco? Satisfaz o Igor dinheiro no bolso? O que satisfaz você? Cada indivíduo do seu time, cada liderança que compõe a sua estrutura organizacional, cada nicho de clientes que você tem ali tem um mecanismo de recompensa diferente. Entender a natureza do seu time, o que faz bem para eles, o que gera valor, é imprescindível para que você torne isso uma dinâmica de recompensa. O indivíduo que se sente bem recompensado, provavelmente, pessoal, ele vai contribuir mais, porque ele está sendo bem alimentado. Então, esse terceiro componente, muitas vezes a gente peca porque a gente acredita que todo mundo é máquina, todo mundo é igual, todo mundo é padrão. Líder, conheça o seu time, cada um busca uma coisa diferente dentro da organização. Cada um deles tem um gatilho diferente que faz performar ou faz ele não performar. A falta do entendimento disso, a falta de incentivos alinhados à expectativa desse time, desses indivíduos do projeto, faz com que a gente tenha o quê? Resistência. Os detratores, em geral, não é uma pessoa mal amada, não é uma pessoa chata. Em geral, ele é resistente porque aquilo ali não está gerando uma vantagem direta para ele. E, de novo, ele não é mal por natureza, ele não está boicotando, é porque ele não conseguiu ver valor naquilo. O que ele está fazendo? Está se preservando. Tenho medo de arriscar, porque se eu arriscar eu vou perder. Não entendo o que eu vou ganhar. Se é isso que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou resistir. Vou resistir. Pessoal, se existe resistência, entenda o que bate naquele coração. Qual que é a necessidade daquela criança internalizada no indivíduo. Quarto componente, recurso. Aqui está o maior mimimi das organizações. Falta dinheiro, falta tempo, falta material, falta máquina, falta um monte de coisa. Mas, pessoal, em geral, quando a gente está falando aqui do componente recurso, ele precisa ser adequado à ambição que nós temos. A ambição é muito grande, pessoal, alinhe a operação com o recurso que está hoje disponível para os indivíduos. Muitas vezes a gente olha para o futuro, cara, é muito legal, vamos fazer, mas quando chega no presente tem um buraco enorme entre uma coisa e outra. O que é possível ser feito com o recurso disponível agora? Se você conseguir vencer essa charada, por isso que é importante o líder fazer essa tradução do futuro para o presente, fazer essa discussão tática, porque na operação você vai ter que orquestrar o recurso que está disponível. Não tem dinheiro? É com o dinheiro que tem. Não tem material? É com o material que tem. Não tem gente suficiente? É com as pessoas que estão ali disponíveis. A falta de recursos necessários ou adequados gera no time o quê? Frustração. Um time triste que se frustra, porque ele vai tentar, não tem o recurso necessário ao que foi orientado a ele fazer e o resultado não vem. Não frustre o seu time, entenda o recurso que está ali, a competência dele e utilize da melhor forma possível. E por fim, o coração de um planejamento estratégico ágil, que é um plano de ação. O que precisa ser feito? Alguém precisa fazer essa tradução do futuro. E essa tradução do futuro precisa ter o quê? Um método, precisa ter uma instrução. O time precisa saber o que precisa ser feito. A falta disso gera em todos o que eles chamam de um falso começo. Aquele voo de galinha. Parece muito legal, sai todo mundo empolgado da reunião, mas no final, pessoal, cara, horrível. Horrível. Um falso começo. A galera começa, se engaja e depois da segunda-feira vem uma terça, vem uma quarta, vem uma sexta, onde a gente tende a repetir padrões do passado para se preservar. Olhem com carinho esses 5 componentes. Eles são fundamentais para que o nosso projeto, para que o nosso planejamento, para que esse nosso futuro seja alcançado. Porque se você não assume o risco de ousar fazer diferente, não assume o risco de buscar esse futuro desejado, não assume o risco de romper com aqueles grilhões comportamentais que muitas vezes estão no nosso DNA, estão na nossa natureza animal, na nossa natureza, cara, lá da caverna, talvez você será o grande risco da sua organização. Você será um grande risco para a sua própria família, será um risco para os seus colegas, um risco para os seus liderados, um risco para o seu líder. Assuma esses riscos, entenda os componentes que formam uma boa estratégia, para onde essa organização está indo ou deveria ir. E aí sim, pessoal, vocês vão mitigar uma série de problemas que talvez num processo de defesa, num processo de sustentação do status quo do presente, tenha te prejudicado mais do que gerado benefícios. E para a gente fechar esse nosso papo,
Muitas vezes a gente está inspirado de um papo igual esse, cara, que legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tudo mais. Ou o contrário, putz, que medo, isso aqui me jogou mais para dentro, cara, que eu preciso estudar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso pegar mais uma educação, mais um diploma. Pessoal, calma. Nenhum e nem outro. Nem o extremo de sair altamente engajado e começar a dar cabeçadas que não deveria, assim como também não sair amedrontado a ponto de tudo no mundo te assustar e você querer esperar o teu vagão aparecer. Nossa recomendação é muito simples aqui. Primeiro ponto, faça o que você pode. Cara, você pode pouco, é mais do que suficiente. Essa possibilidade de fazer, essa possibilidade de mudar, pessoal, é o que você precisa. Talvez você possa fazer 1% hoje, 1% daqui uma semana, 1% daqui 2 semanas. A gente está falando aqui de pelo menos 4% ao mês. 4% mês, a gente vai para 48. A gente vai para 48% ao ano. Isso é fantástico. Se você conseguir ser 48% melhor por ano, cara, uma baita vantagem competitiva. Tem gente que não consegue ser 10. A grande maioria, um 7 já está satisfatório. Outro ponto, tempo e local. Faça onde você está. Não espere um momento do tempo melhor, depois das férias, depois do carnaval, depois do Natal. Não espere, pessoal, onde você está. Isso é mais do que suficiente. Utilize o que você pode, a sua competência técnica, faça onde você está, que é o recurso que está ali alocado para você, e tão importante quanto o que você tem. Num dia como hoje, no mundo que nós vivemos, nós temos uma abundância de conhecimento, uma abundância de recursos como nunca tivemos antes na história da humanidade. A inteligência artificial, a internet, os talentos estão aí disponíveis para todos nós. Se a gente não puder utilizar esse recurso que está aqui alocado hoje, talvez você não poderá utilizar no futuro. Faça, aproveite, use desse pensamento enxuto, priorize bem e avance. Faça o que você puder, onde você está e com o que você tem. Isso, em geral, é mais do que suficiente para que a transformação ocorra dentro do seu negócio. Pessoal, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Espero ter gerado muito valor às suas vidas, que os seus negócios avancem como nunca, arrisquem mais, ousem mais, porque esse é o melhor caminho para que você não seja vencido por um mundo que muda tão radicalmente. Um grande abraço a todos, sou Igor Drude, @Igor Drude em qualquer canal, contem conosco, sucesso a todos. Valeu!